Beleza, família, agora pra fechar o nosso dia, 6 horas, sextou, aquela vibe toda. A gente tem mais um react da Batcaverna, tá? Dessa vez ele fala sobre porque que com toda essa mudança da DC, né, todo esse reboot, entendeu? Ela vai ganhar aí uma nova chance. Bom, vocês aqui já sabem, seu maninho Team DC há muitos anos, embora, né, eu ame muito o meu Spider-Man. Entendeu? Arrow, Flash, rapaz, são coisas que mexem com o seu MP. Então, Asa Noturna, meu herói favorito, né? Da Bat-Família, inclusive. Então, óbvio, né? Quando eu vi essa coisa aqui, eu já ia assistir e pensei, cara, já vou assistir, por que não trazer um react e tudo fica junto, família? Lembrando, tá, que para quem tá chegando aqui de paraquedas, eu faço na maior parte reacts de músicas geeks. Inclusive, meio-dia saiu um react de uma música do Lobo, né? Do Gado de Botas 2, do meu mano Taka, que, mano, tá passando aqui no card, recomendo muito vocês assistirem. Mas enfim, tá? Não vou enrolar muito. Vamos aí ver esse futuro da DC, como é que vai ser aqui, o que que vai ser essencial aí para os próximos filmes com esse reboot. Essa é a chance da DC, porque o reboot da DC vai mudar tudo. Play, rapaz. Desde quando o James Gunn anunciou seu novo planejamento e revelou seu line-up de filmes e séries, como Superman Legacy, Batman Brave and the Bold, que inclusive deve ser um absurdo. Mano, o Monstro do Pântano, eu tô muito hypado pra ver. Cresceu exponencialmente, ainda mais depois do trailer do Flash, que o pessoal começou a empolgar com o filme do Flash. Só que assim, ó, muito pouco se falou numa outra frase do James Gunn nesse vídeo, que é justamente essa frase aqui. The director's vision and the vision of the writers and all of the creators is unique. E assim, ó, pessoal, essa pra mim é a frase que você pode carimbar e ficar empolgado. De todas as promessas que ele fez, novo filme do Superman, um Batman com Robin, meu Deus, aleluia, um filme do Batman com Robin, Monstro do Pântano do Alan Moore, cara, todas essas promessas excepcionais. Mas a promessa de querer focar filmes na visão de um diretor, na visão do roteirista e respeitar essa visão, pra mim é a maior das promessas. O que me deixa mais hypado possível pro universo DC. Porque assim, ó, desde que eu sou criança, sempre existiu esse papo. A Marvel é o universo dela. A DC é as graphic novels. A Piada Mortal, Longo Dia das Bruxas, Reino da Manhã. Vai dizer que você nunca escutou esse papo. De um lado, fala esse a tempo pílula todo, diga-se de vermelha, passagem. ou como eu chamo, a pílula milionária. Eita! Do outro, a pílula azul. Nossa! E eu, que cresci assistindo o desenho da Liga da Justiça, eu nunca consegui entender essas máximas. Porque pra mim, a DC era o universo compartilhado. Pra mim sempre foi. E quando eu comecei a ler os quadrinhos, e claro, fui pras graphic novels, eu continuei não entendendo, porque pra mim, o universo DC, ele é riquíssimo. E ele é tão cheio de visão. A própria Mulher Maravilha. Você passa pelo Jorge Pérez, você passa pelo Greg Rucka, você passa pela Gayle Simone, você passa pelo Lazzarello. Cada um tem um jeito de ver a Mulher Maravilha. O que é a Mulher Maravilha se não a soma de todos os seus escritores e visão desses escritores para formar a visão global da Mulher Maravilha? E quando chega o James Gunn e ele diz que vai respeitar quem vai fazer as histórias, e mais do que isso, ele cita os autores das HQs. Ele cita Grant Morrison, ele cita Alan Moore, Warren Ellis no Authority. Ele, mais do que ninguém, entende que essas histórias são feitas por pessoas. Ele entende que a autoridade só existe porque chegou o Warren Ellis num momento específico da vida dele. Não, calma aí, deixa eu até voltar aqui 5 segundos. Porque assim, nossa, a imagem foi muito boa. Mas assim, mano, esse cenário aqui pra mim é tudo, rapaz. Que só existe porque chegou o Warren Ellis num momento específico da vida dele, naquela transição de Image Comics para DC Comics, da Wildstorm, as coisas poderiam mudar e ele escreveu Authority de um jeito que talvez num outro contexto não funcionasse. Mas ele escreveu, aquilo é dele, velho. Os personagens representam ele. E quando você vai fazer um filme de super-herói, você tem que entender isso. Assim, ó, sinceramente, eu não aguento mais ver filme de super-herói sem uma visão clara de uma pessoa. Assim, ó, eu prefiro 1000 vezes ver um filme de super-herói na qual a visão de uma pessoa tá representada ali naquele personagem do que ver um filme de super-herói que não tem nenhuma personalidade. Pode crer. Que é o Homem-Formiga Quantumania. Zero personalidade.
Quando o James Gunn diz que vai respeitar as pessoas envolvidas, vai respeitar o quadrinho, eu entendo que ele não vai pegar o quadrinho e adaptar um por um. Não existe isso de adaptar um por um. Mas ele vai olhar a fase, entender o que a fase queria passar, entender o personagem daquela fase, entender o monstro do pântano do Alan Moore, e quando adaptar, na visão de quem adaptar, colocar e potencializar a visão original. Que aí sim vai ser um negócio absurdo. Filme espetacular. E Papo. não só mais um filme de super-herói. Eu entendo disso muito que tá assim, ó, faltando, que todo mundo é quer ver isso. conexão de universo. O pessoal tá sedento por conexão de universo da DC, porque, convenhamos, né? A gente não tem isso há muito, muito tempo. E eu quero também. Eu quero que tenha uma cena pós-crédito do Batman no filme do Superman, ou que o Superman apareça no filme da Autoridade, ou seja o contrário, sei lá. É o que eu falei, eu cresci com as animações e as animações elas estavam conectadas. O tempo E alguma todo. parte de mim quer que elas sempre estejam conectadas. Mas o que eu não conseguia entender quando eu era criança é que aquele universo só foi coeso e ele só foi maravilhoso porque tinha pessoas geniais fazendo o universo. Tinha o Paul Dini, tinha o Dwayne McDuffie, Alan Burnett, Bruce Timm e entre outros diretores de episódio. O que fez aquele universo ser maravilhoso não era porque depois do Batman eles fizeram um episódio do Batman do Futuro e isso conectou com Liga da Justiça Sem Limites. Não! O maravilhoso é porque tinha alguém que viu a conexão e a partir daí ele quis fazer. A conexão não surgiu porque eles queriam fazer a conexão. A conexão surgiu porque a história demandou, a visão deles demandou que o último episódio da segunda temporada do Liga da Justiça Sem Limites fosse um epílogo. Porque eles acreditavam que ia ser o último episódio. Porque como todo aquele universo começou com o Batman, eles entenderam que, de repente era melhor terminar com o Batman, fazendo uma homenagem ao Batman. E eles fizeram isso. E fizeram um início, meio e fim maravilhoso daquele epílogo. Depois o desenho da Liga da Justiça teve mais uma temporada, mas aquilo não anulou o episódio do epílogo. Entendo, o sucesso de um universo compartilhado, e eu levei anos para entender isso, ele não depende das conexões que existem do universo. Ele depende das pessoas que estão fazendo as conexões. E da liberdade que essas pessoas têm para fazer essas conexões. Quem está propondo fazer essas conexões? Por quê? Com qual objetivo? Como que isso se encaixa na história? Você tá colocando tal personagem ali só pra dizer que ele tá? Só pra poder fazer uma cena pós-crédito legal? Inclusive... Não. Pra depois você... Inclusive, entendeu? Falando aí sobre conexões, nesse filme do Batman e Robin, que eu até então nem sabia que existia um filme do Batman e Robin, né? Poderia ser não um filme do Batman e o primeiro Robin, Dick Grayson, mas sei lá, um filme do Batman com o Damian Wayne, com uma aparição do Asa Noturna, já podendo indicar, será que eu quero um filme do Asa Noturna, rapaz? Você lá na frente vê o que vai fazer? Não. Você quer fazer um universo compartilhado e tal cena aparece aqui pra levar pra lá, porque as pessoas que estão construindo esse universo querem fazer isso, sem nenhum tipo de restrição, podendo fazer roteiro no tempo necessário, podendo fazer o filme no tempo necessário e podendo fazer os efeitos especiais no tempo necessário. O filme não é uma construção singular do roteirista ou do diretor apenas. Ele é do cara que faz os efeitos especiais também. Ele começa no cara da concept art. Ele tem a alma do cara que faz a trilha sonora. Todos esses precisam ter o seu tempo necessário. Seja o cara que vai fazer o roteiro pesquisando em cima do material original e adaptar as ideias com o tempo que ele precisar, seja o cara que vai fazer os efeitos especiais para depois concretizar a visão do diretor. Essa é a promessa do James Gunn e é aqui que eu vejo que ele pode, com o universo DC, dando a liberdade criativa e o tempo necessário para que as coisas aconteçam, para ele, de fato, hypar o universo DC. A DC não tem que lançar 3 filmes de universo compartilhado por ano. Se conseguir fazer, ótimo. Mas ele deixou bem claro que esse não é o objetivo. O objetivo é dar condições para que essas pessoas façam o melhor. Uma pergunta para você. Salve, Renatão. Qual o melhor tipo de cardio? E o que eu quiser.
Fé. Ah, mas isso era o que o Hamada queria fazer. Olha, assim, ó, na época do Hamada, a gente teve bons filmes individuais. O Shazam tem um grito de personalidade. Aves de Rapina tem muita personalidade. E por quê? Porque o diretor teve o tempo para fazer isso. Só que ao mesmo tempo que esses 3 filmes são bem bons, faltou talvez uma pequena voz só para tentar dizer o que iria acontecer no universo DC. De novo, não tem nada de errado nesses 3 projetos e o fato deles estarem isolados. O problema foi que o público ele não acreditava no projeto da DC. Não existia uma perspectiva de ter um filme da Liga da Justiça. Vamos olhar pra Marvel. Recém saiu o Quantumania, que o pessoal tá criticando horrores. Com justiça, não é um bom filme. Inclusive é o anti-filme. Um filme que quando o James Gunn olhar, ele deve falar o seguinte: esse é o filme que eu não quero fazer. Esse filme com fundo verde, repetitivo, com falta de visão de diretor, que os caras não tiveram tempo pra concluir os efeitos especiais, esse é o filme que eu não quero fazer. É o filme exemplo do que não fazer. Mas pra Marvel não faz diferença esse filme ter ido mal, porque ela vende o projeto dela. E o projeto dela é o Kang. Então por mais que esse filme tenha sido ruim, isso não afeta tanto o projeto a longo prazo da Marvel. Não afeta o hype do Vingadores Guerras Secretas. Agora, se a Marvel começar a repetir Quantumania repetidamente, aí ela vai começar a sofrer esse problema. Mas com certeza o James Gunn, ele tá vendo o que tá acontecendo. E é por isso que essa é a chance da DC. E por que é a chance da DC e não da Marvel? Porque a Marvel não tem uma pessoa como o James Gunn controlando tudo. Porque se a DC tivesse só o Peter Safran ali, e o Peter Safran falasse a mesma coisa que o James Gunn, eu não iria me importar com o que ele tá falando. Sabe por quê? Porque ele é só mais um produtor de Hollywood que se sai muito bem como produtor. Mas que provavelmente tem uma certa dificuldade em entender o lado do diretor, o lado do roteirista. O James Gunn, não, ele esteve do outro lado. E ele, mais do que ninguém, sabe como respeitar a visão dessas pessoas. E é por isso também que eu gostei tanto do line-up dele. O Superman é um lado do universo DC. Batman Brave and the Bold mostra o outro lado do universo DC. O que eu acho, mano... também. A Torch ainda mais, porque originalmente nem era da DC, era da Wildstorm. Daí você coloca no universo DC com tudo. E a Supergirl, na qual ele disse que vai se basear no arco Mulher do Amanhã, que é uma HQ no espaço, não fica na Terra. E isso abre também muitas outras possibilidades para ele abordar o filme. Vejam como é um line-up rico e cheio de possibilidades, onde quem quer que seja o diretor desses projetos vai poder explorar muito bem cada um desses aspectos. E é isso que eu gosto do universo DC. E é por isso que quando eu era criança, eu nunca comprei esse papo de que DC é o one shot e Marvel é o universo dela. Muito embora talvez até possa existir um fundo de verdade nessa frase por causa dos anos 80. Mas pelo jeito que eu cresci, pelo jeito que eu fui exposto à marca DC, DC sempre foi o universo. E quando você vê o universo animado da DC dos anos 90, dos anos 2000, a gente vê o quão diferente e rico ele é. O Batman Animated Series é de um jeito. O Superman Animated Series completamente é de um diferente. Super Choque, Batman do futuro, Liga da Justiça. Todos esses projetos possuem sua própria identidade. Chega até a arrepiar, tá, rapaz? Eu sei que não parece não, mas isso daí mexe o Super Choque tão todo arrepiado. Que isso, infância é por isso aí, cara. Eles estão dentro de um grande traço, que é o traço do Bruce Timm. Mas quando você vê a abordagem da história, o jeito que eles abordam, o jeito que eles contam, primeiro vem a história e depois vem o universo. E é isso que faz o universo animado da DC dos anos 90, dos anos 2000 tão bom. É o desenvolvimento orgânico entre as coisas. E entender que cada personagem tem o seu estilo. Quando eles estavam fazendo o desenho do Superman Animated Series, seria tão fácil toda semana eles colocarem o Darkseid invadindo a Terra e o Superman dar soco no Darkseid. Com certeza teria dado mais audiência na época. Mas eles não queriam fazer isso. Eles queriam um dia fazer um episódio do Bizarro. E o Bizarro fala da natureza do Superman. Eles queriam um dia fazer um episódio focado no Clark Kent, porque é o que demanda a história. O universo era deles, eles tinham total liberdade para fazer as histórias que eles queriam fazer. E no final, depois de tanto construir, você olha para trás e você diz: uou, que baita universo. Então assim, ó, não vamos ficar muito preocupados de que mas o Superman não se conecta com a Authority. Talvez não se conecte, ou talvez se conecte por causa do Superman contra a Elite. Mas se não se conectar, tudo bem, porque o mais importante é o filme da Autoridade, mostrar os personagens da Autoridade e você ficar investido em histórias da Autoridade.
Pra daí, eventualmente, você depois ver eles num crossover com o Superman ou com a Liga da Justiça. Agora, o que só tá faltando nesse plano do James Gunn é a jogada de mestre do Kevin Feige da Comic Con do ano passado. Que ele foi lá e anunciou Vingadores Dinastia Kang, ou Guerras Secretas. O que o James Gunn tem que fazer é anunciar todos os projetos e dizer que no final disso tudo vai ter um Liga da Justiça boladaço, e talvez dê um exatamente. subtítulo aí pro filme da Liga da Justiça. E deu. Não precisa dizer mais nada. Tá feito isso. o hype, tá feita a conexão necessária do universo. É só, O resto, é a só gente isso que vira aqui precisa. do lado do fã tentando conectar os filmes. Mas a prioridade tem que ser os filmes e a coisa, né? visão das pessoas. Ah, Gabriel, mas olha ali o filme de Shazam. Ele é totalmente uma visão do diretor e ninguém se importa com o filme. Assim, não vamos ser ingênuos. Não vai ser da noite pro dia que vão mudar essa visão aí. Porque hoje, o que impera hoje por causa dos filmes da Marvel? É o universo compartilhado. A Marvel foi fazendo filme de universo compartilhado e essa bolha ficou tão grande que em algum dado momento que eles estavam fazendo o filme, passou a ser mais importante vender o amanhã do que falar da história de hoje. Bem, Quantumania, né? Que fala do Kang, mas o que fala de verdade do Homem-Formiga? Muito pouco. Vejam como que o projeto primeiro nasce pra falar do amanhã do que o seu personagem protagonista do filme. A Cinemark, quando começou a divulgar o filme Esse que tava maluco é no um cinema gênio, cara. dela, não teve nenhuma vergonha de dizer que tem 2 cenas pós-crédito que valem a pena. Essa é a cultura que esse tipo de universo criou. E é por isso que tem que mudar isso. Não dá pra continuar com isso. Eu não quero que a DC vire só isso. Óbvio que eu quero cena pós-crédito, mas eu não quero dependência de cena pós-crédito. Eu não quero que façam um filme da autoridade só porque eles vão ser o vilão da fase 1, teoricamente. Capel, Não, eu quero que eles mano, façam um filme da autoridade. como assim, cara? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, tá ligado? Tipo, faz completo sentido, mas como assim? Porque o gibi Eu sou é completamente maravilhoso dependente e dá de pra cena fazer um pós-crédito, grande cara. filme. E que não tem nada a ver com The Boys. Tem uma história ali pra contar. E dando condições de tempo pra fazer esse filme, ele vai ser maravilhoso, eu não tenho dúvida. Porque hoje tem um universo de projeto na DC, tá? Na época do Aves de Rapina, na época do Shazam, não tinha projeto. Tinha só pessoas fazendo filmes. O que é legal, resultou em bons filmes. Mas não resultou num projeto. Hoje a gente tem um projeto. E a promessa é de que vão continuar fazendo filmes. Porque no final do dia, o universo maravilhoso, o universo que você diz, uau, que universo, é o universo que as pessoas tiveram total liberdade para fazer o que elas quiseram. E quando você olhar para trás, aí você vai dizer, uau, valeu a pena. E isso não é nenhuma crítica pra Marvel não também, tá? Porque na fase 1 da Marvel, ninguém olhava a fase 1 como um universo compartilhado. Mas quando passou Vingadores 1, as pessoas olharam pra trás e aí elas perceberam o quão incrível foi aquilo que eles fizeram. Vejam que não é só o planejamento, é a execução do planejamento. E em cima disso tudo, a gente não pode excluir o fator cinema. O que é o fator cinema? São os outros filmes, os filmes que não são de super-herói. Porque os filmes de super-herói, por mais que a Marvel queira, eles não vivem numa bolha. Eles vivem num contexto de outros filmes. Eles estão no mesmo mercado. E à medida que a gente vai saindo dos efeitos da pandemia, mais e mais os filmes normais de blockbusters vão voltar para o cinema. E se os filmes de super-herói continuarem a ser esse fundo verde, totalmente sem vida, mal editado, feito com um roteiro feito às pressas, que o final é mudado um mês antes, as pessoas vão reclamar. Porque elas vão olhar o Oppenheimer. Pode até não ser no cinema, mas vai ser em algum momento da vida delas. E eventualmente a cobrança para ver filmes como de blockbuster para os filmes de super-herói vai ser maior. E eu acho que é isso que o James Gunn também está ciente. Porque ele sabe que para fazer um grande filme de blockbuster de super-herói, ele tem que dar as condições tal qual um outro filme de blockbuster dá condições para os seus cineastas. É óbvio que também vai sair filme ruim em outras bolhas. A própria bolha do James Gunn pode sair filme ruim também. Mas dizer que eles não tentaram é um absurdo. E um outro fator que eu acho muito importante é escutar os fãs. Mas não precisa escutar o tempo todo. Um exemplo disso é o filme Authority. Muitas pessoas reclamando que não existe necessidade de ter filme da autoridade. Quem tá dizendo isso é porque não leu o quadrinho. De novo, filme de super-herói tem que fugir do enlatado. Você pegar a equipe Authority, que é um gibi bem conhecido dos anos 90, tudo bem.
mas que a maioria do grande público não leu, é uma ótima forma de você conseguir fugir da Expandido, expectativa básica de um filme de super-herói. E você conseguir, com esse filme, surpreender a audiência e, quem sabe, fazer um ótimo filme. Quem poderia dizer que o melhor filme da Marvel é o Guardiões da Galáxia? Mas foi lá e ele foi. O 1 e o 2. E quem sabe o 3. Por isso, sim, filme da autoridade. Filme da Supergirl, que é um ótimo gibi. E filme do Diga-se de Monstro do passagem, Pântano. pô, do Monstro do Pântano, mano. Velho, é o Monstro do Pântano. O que é isso, velho? Tá na hora. Tá na hora já, né, Eles querem rapaz? explorar o universo DC Monstro em do todas Pântano as é um frentes. deus. Pra daí, quem sabe, lá na frente a gente começar a ver como que as coisas se encadeiam. Porque assim, ó, sinceramente, às vezes eu penso que se o universo do Batman Animated Series fosse lançado nos dias de hoje, o pessoal iria reclamar porque não aparece o Superman no meio do episódio do Batman Animated Series. Não precisou. Deixou os caras fazerem lá o Batman Animated Series e depois eles foram pro Superman. O único pecado desse universo é que não teve a série da Mulher Maravilha. Mas eles foram indo no ritmo deles. Deixa o universo DC seguir no ritmo deles, privilegiando o cinema. Esse tem que ser o mote da DC. DC significa cinema. Sempre vendo um filme de super-herói de qualidade, um entretenimento bom, um grande filme de blockbuster. É isso que eu tiro do que o James Gunn falou. E eu acho, sinceramente, que a gente tá em boas mãos. Mas assim, gente, isso daqui é só a minha opinião. De repente você pensa diferente que eu. E por isso eu peço pra vocês comentarem aqui. E no mais, gente, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC. E esse foi o vídeo sobre como é que a DC pode mudar o cinema de super-heróis. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões. Vamos lá, rapaz. Vamos ser sinceros aqui. Primeiro, tá? O Batman The Animated Series, mano, pô, eu vou mandar pra porra. É um bagulho que eu gosto tanto, é um bagulho tão antigo, que é um dos poucos DVDs. Tenho 2 DVDs ainda na minha vida, de quando eu era criança. 3 de DVDs quando eu era criança. Eu tenho o Ben 10 Live Action, aquele não sei o que lá contra o tempo, do tempo, alguma coisa assim. Eu tenho alguns episódios do Batman The Animated Series e o Liga da Justiça. Tá ligado? Mano, esse bagulho muito antigo. E essa época era uma outra vibe que vocês não estão ligados. Tipo, eu acho que, se eu não me engano, na HBO tem. Se vocês pegarem pra assistir, vocês vão entender o que ele tá querendo dizer e o que eu cheguei à conclusão aqui. E, mano, isso vai ser um absurdo. Mas agora, se quiserem, né, nessa questão de deixar aí pro futuro, entendeu? Por exemplo, nesse filme do Batman, que eu não pesquisei, não entendi muito bem sobre. Mas em uma das cenas eu vi que apareceu o Batman e o Damian quando ele tava falando. Então pode ser que seja isso. Ou não, não sei. Mas vamos supor que apareça ali o Asa Noturna, já que eu já vi falar que vai ter um filme do Asa Noturna. Mas só que daqui a alguns anos tem uma rapaziada, não sei, só sei que eu quero um filme do Asa Noturna e que esse maluco aqui é um gênio, tá? Na boa, deixa aí aqui nos comentários a sua opinião e claro, rapaz, DC sempre vai ser melhor que Marvel. Tamo junto, deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho, família.